Olá, tudo bem? Fala, Senhor, pela Bíblia Sagrada Deus fala. Deus fala muitas coisas, coisas que às vezes não gostamos de ouvir, coisas que nós gostamos de ouvir. Mas quando nós confiamos que esta é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a regra da nossa fé, nós aceitamos, nós confiamos no que Deus registrou na Bíblia através de homens. Vamos lá para o nosso terceiro tema. Paganismo. Estamos aqui os ismos na história. E como nós podemos conhecer através da história os ismos? Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, capítulo 2 e o versículo 13. A palavra de Deus nos fala aqui agora a respeito da terceira igreja ou o terceiro período da era cristã. O que foi que aconteceu na igreja cristã? De forma terrível. Pois é o surgimento do paganismo, assim, oficialmente, né? Porque nós vamos ver aqui que desde sempre ele existiu. Capítulo 2 e o versículo 3 diz: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás. O que foi que aconteceu ali? Vamos lá. Paganismo no dicionário significa dar-se a definição pela internet, Wikipédia e outros dicionários como cultuar muitos deuses de diversas formas através do misticismo. Por exemplo, os sacrifícios oferecidos aos deuses para apaziguar, amenizar a sua ira. E esses sacrifícios eram de animais, mas também de pessoas, de seres humanos. Esse período aqui do trono de Satanás é o terceiro século. O que foi que aconteceu aqui? A Grécia vem e ela traz as suas influências para Roma. Então, antes de Roma, nós temos o Império Grego. E eles tinham as adorações, as idolatrias, as estátuas, as homenagens aos deuses. E foi o que aconteceu. Trouxeram a mitologia e Roma abraçou. Poderíamos dizer agora é um império greco-romano. Então, a junção da Grécia com Roma, no misticismo, nos deuses. Mas vamos voltar no tempo. Quando começou isso? Quando começou o paganismo? Porque o paganismo é definido como adoração aos deuses. Não a Deus, o que nós cremos no cristianismo. E nós vimos, lamentavelmente, que a igreja cristã, agora abraçada, ela se torna a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque abraça as propostas de Roma, especialmente o paganismo, o misticismo. Nós vimos já, você olha aí no último tema sobre isso. Então o que acontece? Nas adorações, tanto de Roma, mas também da Grécia, havia muita promiscuidade, a orgia predominava. Isso vem desde os tempos do Egito, Babilônia, os cananeus, né, levaram o surgimento do povo de Deus ali, o povo de Israel. Eles passaram pelos países aonde a idolatria, até que infelizmente nós conhecemos algumas histórias bíblicas de reis de Israel que ofereceram seus filhos em sacrifício. Lamentavelmente, essa era a realidade. Quer saber um pouquinho mais? Torre de Babel. Aquela torre eles construíram com um objetivo para adoração aos deuses. E foi o que realmente aconteceu já ali nos primeiros compartimentos daquela construção, mas Deus veio, nós sabemos muito bem, está lá no capítulo 11 de Gênesis, e Deus interviu para parar, para dar uma pausa. Atualmente, o que nós conhecemos a respeito do paganismo? Ele é muito forte na África. A África há, assim, de forma muito intensa, as adorações a diversos deuses, ok? Nós encontramos algumas linhas do espiritismo, candomblé, e aí seguem outros, onde oferecem animais, você sabe, né? De vez em quando você vê numa esquina aí uma garrafa de álcool, seja cachaça, o que for, vinho, e você vê também ali uma galinha morta, né? Teve uma vez, isso já era noitinha, eu morava em um outro sítio, uma outra chácara, e no meio da rua eu vi assim, avistei ao longe 2 taças, uma garrafa de bebida
Menos mal não tinha ali um animal morto. Mas são coisas que acontecem hoje, místicas, e nós sabemos muito bem que isso aí vai para o além, aos espíritos, aos contatos com os espíritos. Essa é uma realidade lamentável hoje. Nós não podemos esquecer que hoje predomina o satanismo, e isso acontece muito nos shows de rock. Já ouvi histórias de roqueiros que comeram vivas ali galinhas na frente, beberam sangue, é uma coisa terrível. Hoje também muitas festas de promiscuidade, onde drogas, sexo, e aí então eles ali oferecem adorações aos deuses. Por quê? Acreditam que os deuses, alguns deuses, são os deuses que promovem a fertilidade, promovem a sensualidade, e isto segue. Então Apocalipse 12:13 diz que o trono de Satanás estava lá na igreja. Entenda bem, por que estava na igreja? Porque se uniu agora o catolicismo, ou o cristianismo, que se tornou o catolicismo, depois se uniu ao paganismo com Constantino. Nós conhecemos muito bem a história, isso então no século 2 e 3. Trono de Satanás, claramente, Roma é chamado de Satanás, ok? O segmento satânico. Então, não podemos esquecer que as influências hoje, se eu estou falando para um católico, eu queria lhe dizer, observe bem e atente a essas coisas. Veja de onde surgiram a adoração às estátuas. Veja de onde surgiu as orações aos mortos, pelos mortos. E aí segue até as procissão, isso veio do paganismo. Mas hoje eu estou falando do paganismo para você ter uma ideia clara como Satanás hoje está imperando e está trabalhando fortemente no mundo em que nós estamos vivendo. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração, ele é teu. Satanás não pode ter o seu trono, estabelecer o seu trono no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.